Haddad ontem anunciou que vai apresentar o arcabouço fiscal mais cedo do que o esperado, vai apresentar mês que vem, que é uma ótima notícia. Claro, ótima notícia é a primeira parte da ótima notícia, a gente saber qual é o arcabouço fiscal. A segunda parte da notícia é qual é a proposta do governo. E a terceira parte e definitiva é o que o Congresso vai aprovar, porque essas coisas não são necessariamente, não é uma linha reta, né? O governo apresenta um negócio que todo mundo acha bom, e aí todo mundo vota a favor, e aí a sociedade vive feliz para sempre. Isso não existe. É por isso que não tem arcabouço fiscal nos filmes da Disney, né? Porque ia ser muito difícil ter um final feliz. Então, assim, a verdade é que a gente vai ter oscilações aí nessa conversa, então algumas emoções aí para frente. O Lira, a gente vai falar dele daqui a pouco, mas ele até comentou ontem que espera aprovar isso na Câmara ainda no primeiro semestre. Eu acho bastante otimista, mas por que não sermos um pouco otimistas, né? Então, isso mexeu com o mercado ontem, fez o juro cair um pouquinho, fechar um pouquinho aí, praticamente em todas as curvas. Hoje, o juro já sobe um pouco mais, já recuperando aí alguns níveis, subindo aqui 10, 11 pontos na ponta longa e subindo 0,5 mais ou menos aqui, pontos base na ponta curta. Se a gente olhar aqui a curva propriamente dita, para vocês conseguirem enxergar isso como gráfico, se a gente colocar aqui, ó, a curva de juros de ontem, só de ontem, e a do dia 14 de terça, para ver a diferença, esse foi o movimento que aconteceu ontem. Então, ela saiu desse amarelinho para o verdinho, do amarelo para o verde, o que a gente chama de fechamento de curva de juros. Isso aqui é a estrutura a termo da taxa de juros. No eixo horizontal, aí você tem os vencimentos, os prazos de vencimento. Então, quanto mais à direita, mais longo o vencimento. Você vai olhar aqui, ó, esse vérticezinho aqui, 10 anos. Aqui para frente, 2 anos. Beleza? E no vertical, a gente vai falar das taxas. Então, quanto mais para cima, mais alta a taxa. 2 anos, ontem fechou em 12,56 por ano, a taxa de juros. E 2 anos, no dia anterior, estava a 12,86. Então, daqui para cá, 30 pontos base, que é mais ou menos o que vai marcar aqui, ó, 29,1. 29 pontos base, tá? Não precisamos também descer as casas decimais, porque vira uma zona e é extremamente desnecessário. Não precisa desse tipo de precisão. Ok? Então, deu uma fechada ontem, mas hoje já vai abrindo. Então, se a gente colocar aqui a curva de hoje e a curva, e vou tirar essa curva aqui de terça-feira, então você vê aí um movimento de abertura da curva agora. Essa aqui é a curva atual, acabou de abrir os juros também, né? Não é um movimento definitivo, mas essa é a curva de ontem, essa curva de hoje, curva de ontem amarelinho, curva de hoje, o verdinho mostrando que há um aumento. O que é, né? É um pouco desse resultado dessa política do morde-a-sopra, né? Durante o dia, o Haddad foi extremamente mais alinhado com o mercado, né? Falou, olha, não tem meta, ninguém vai discutir a alteração da meta de inflação agora no CMN, não está na pauta. E também vou apresentar o arcabouço fiscal mais cedo do que o esperado, o que animou os mercados. Mas aí, logo depois, num jantar, ele voltou a criticar o nível da taxa de juros estabelecida pelo Banco Central. Então, volta um pouquinho da crítica ao BC, isso causa um pouquinho de fricção. A imprensa adora bate-boca, adora um barraquinho, né? Uma treta, como diria minha filha. Então, isso acaba refletindo um pouquinho no juro de agora, até porque também tem uma expectativa de, tudo bem, não está na pauta a discussão sobre meta de inflação, mas será que quando acabar essa reunião, o pessoal não vai dizer, não, a gente vai começar um estudo sobre meta de inflação, sobre como alterar a meta de inflação? Vamos voltar àquela ideia que alguém já tinha falado de, vamos colocar 12 meses para frente, em vez de ser a inflação
de 2023, a gente vai começar a olhar a inflação daqui a 12 meses. Né? No final de 2023, a gente vai olhar daqui a 12 meses. No final de 2024, não, daqui a 12 meses. E esse vai ser aí o horizonte para a meta, talvez até 18 meses, né? Já que é o gap ali que o Banco Central considera como horizonte relevante, né, que eles chamam. Então, por que não 18 meses? Olha, estamos trabalhando com esse nível de Selic porque a meta é essa para daqui a 18 meses e é onde a gente quer chegar, certo? É uma forma de você rever isso e não parecer uma ingerência muito forte na meta de inflação. Ontem, o Jakurski, o Stuberger e o Sérgio Xavier, que são 3 gestores de fundos grandes e muito respeitados no mercado financeiro, todos falaram nessa CEO Conference aí do BTG Pactual sobre mudar a meta de inflação, que concordo, meio que autorizaram o governo, dar uma chancela do mercado financeiro para o governo aumentar essa meta de inflação, tá? O que vai acontecer mesmo quando aumentar, e se aumentar, aí a gente vai ter que esperar a curva de juros se movimentar, né? A tendência seria que você tenha uma queda, uma redução aqui na ponta curta e uma abertura lá na ponta longa, tá bom? Então, mas tudo isso é a ver, né? Cenas dos próximos capítulos. Mas tá aí, então o Haddad criticou os juros também, e aí pode subir um pouquinho. Criticou os juros e também, uma outra coisa que ele falou, deixa eu só falar aqui, ó, a situação hoje é melhor que a de um mês atrás, embora as expectativas estejam muito contaminadas por esse ruído todo. Mais do que lamentar, eu lamento ainda mais que a autoridade monetária se deixe levar por isso, disse Haddad. Se deixe levar pelas... Ó, isso é importante entender, o Haddad ele é decifra-me ou te devoro, né? Ele é a esfinge da economia brasileira hoje. Você tem que ouvir o Haddad e ficar pensando, meu Deus do céu, que diabos ele quer dizer? E o que ele está querendo dizer é que ele acha ruim que o Banco Central coloque no modelo dele as expectativas de inflação que estão contaminadas por esse ruído todo causado, sabe-se lá por quem, né, meu querido Haddad? Temos algumas matrizes no Ministério da Fazenda, uma fiscal e outra creditícia. Nós vamos soltar várias iniciativas de crédito em parceria com o Banco Central ou iniciativas próprias da Fazenda. A matriz regulatória para destravar investimento exige, me perdoem, a redução da taxa de juros. Beleza? É isso que ele está falando. Ele precisa destravar os investimentos. E, obviamente, a gente já falou isso várias vezes, juro alto atrapalha investimento. É simples, tá? Agora é esse trade-off, né, entre investimento, inflação e para onde a gente vai, porque isso tudo uma coisa interfere na outra. Não é só aumentar o investimento e aí você assume tudo mais constante, né? O tal do ceteris paribus, e aí, tá aqui, ó, eu aumento o investimento e pronto. O país começa a crescer e não tem impacto em coisa nenhuma, só no crescimento. Não é assim que funciona. Portanto, tem que esperar um pouquinho para ver como isso aí vai andar. Além disso, obviamente, o Alckmin diz aí que também temos que aproveitar todas as oportunidades para baixar os juros. Diz ele aí, o Brasil estava isolado, passou a ser protagonista importantíssimo na economia mundial. Então, é a América Latina, Estados Unidos, China, União Europeia e África. Eu não entendo essa parte da frase dele. Eu li algumas vezes, mas eu devo estar com problema de interpretação de texto. Temos 2%, né, você fala, esses são os continentes, é aula de geografia, é isso? Não sei. Temos 2% do PIB no mundo, 98% do comércio está fora do Brasil. Essa é uma conta muito legal. Temos que aproveitar todas as oportunidades para gerar emprego, para fazer a economia crescer e baixar os juros. Isso é muito importante para poder atrair mais investimentos e a economia crescer mais. Beleza. Nada de novo aí. São coisas que o Alckmin já tem falado há muito tempo. E, obviamente, defender o Lula. Né? Todo mundo defende o Lula, como se o Lula estivesse sendo atacado pelo Banco Central, quando, na verdade, é exatamente o contrário. Né? É inacreditável como a gente consegue montar narrativas incríveis. Né? O Banco Central lá falou, olha, existe uma incerteza sobre o fiscal. É mentira? É um ataque a alguém? Não. Mas o Lula se sentiu ofendido, passou a atacar o Banco Central
E aí agora está todo mundo defendendo o Lula como se ele fosse uma vítima de um ataque. É uma coisa que é inacreditável. Mas é isso. Então, o Haddad assumiu esse morde-a-sopra aí, e o mercado, obviamente, está ainda, já falei isso durante essa semana, inclusive, o mercado vai ter que se acostumar com esses solavancos aí, a gente está balançando bastante, tá bom?